Hoje é um dia muito especial. Hoje nós estamos encerrando o projeto 12 por 12. Hoje é o 12º dia de uma jornada que nós percorremos buscando a presença, a graça, a glória de Deus e com grandes expectativas, profetizando a respeito daquilo que nós cremos certamente Deus fará no ano de 2023. E os nossos corações estão inflamados por tudo aquilo que Deus tem liberado nesses dias. Tantos testemunhos, tantas coisas lindas, tantas experiências poderosas. E nós hoje encerrando esse período, mas não é um encerramento. Encerram-se os 12 dias, mas começa agora a jornada de todo o restante do ano, em busca de tudo aquilo que Deus nos tem prometido. Nós vamos buscar incessantemente, incansavelmente a glória de Deus. Então nós temos grandes expectativas a respeito disso, mas sabe, queridos, a nossa vida, preste atenção nisso, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, não pode tão somente ser pautado na expectativa daquilo que nós almejamos receber dEle. Como qualquer outro relacionamento, um relacionamento por interesse nunca funciona. Nós não podemos nos achegar a Deus apenas por aquilo que as mãos dEle podem fazer. Nós não podemos ir até Ele apenas porque nós esperamos a bênção dEle no restante do ano, qualquer coisa assim. E é sobre isso que eu quero compartilhar uma mensagem com você hoje, que tem por título: Mantendo-se apaixonados pela presença de Deus. Mantendo-se apaixonados pela presença de Deus. E então em 1 Samuel capítulo 4 verso 1, quantos acharam? Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. 1 Samuel capítulo 4, a partir do verso 1, eu estou lendo na versão King James, e a Bíblia diz assim: Naqueles tempos aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afec. Os filisteus organizaram a sua frente de combate em linha para enfrentar Israel, e depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Verso 3: Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: Por que fez hoje o Senhor com que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: Vamos a Siló, vamos buscar a arca do nosso Deus, a arca da aliança, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: Que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Eu quero ler até aí com você, e se você puder, feche seus olhos, recline a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua presença neste lugar, Deus. Nós oramos para que a Tua glória seja manifesta. Senhor, a expectativa que há no nosso coração é pela Tua presença e pela Tua glória, e tão somente. De tudo que nós podemos Te pedir hoje, Deus, a manifestação da Tua presença é o principal, é o mais importante, é o primordial. Nós podemos ficar sem qualquer outra coisa, nós não queremos que nos falte a manifestação da Tua presença, Senhor.
Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te damos toda a liberdade, te pedimos, encha a casa, tome conta deste lugar, a liberdade é tua, o trono é teu, faz aquilo que apraz o teu coração fazer, mas que se cumpra hoje, Senhor, não o desejo do nosso coração, mas o desejo do Seu a nosso respeito. Senhor, leva-nos cativo, Pai, não apenas em ouvido, em atenção, mas em coração. Deus, que os nossos corações estejam derramados diante de Ti, ansiosos, anelando pela manifestação da Tua presença. E que à medida que o Senhor se move, Deus, nós possamos fluir na liberdade, que apenas os filhos que aprendem a desfrutar daquilo que o Espírito promove podem experimentar. Essa é a nossa oração, Deus, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, para nós vivemos um verdadeiro avivamento, e nós ansiamos por isso, nós desejamos um avivamento genuíno, transformador, nós queremos ver a glória de Deus varrendo a terra, transformando realidades, mudando as estruturas, alterando indicadores, restaurando famílias, reacendendo fogo. Nós esperamos por isso, mas para que nós possamos verdadeiramente viver um avivamento, é primordial nós entendemos que a presença de Deus é o nosso maior tesouro. A presença de Deus é o nosso maior bem. Sabe, queridos, é maravilhoso, nós fluímos em dons, é muito bom, nós adoramos, tudo isso é muito gostoso, mas se não tiver a presença de Deus manifesta, se Ele não estiver lá, tudo isso talvez se torne um grande equívoco emocional aos nossos corações. Sabe, todos os dias da nossa vida nós temos que aprender a nos apaixonar por Jesus. Todos os dias precisa haver em nós uma paixão crescente, uma paixão que vai se expandindo a cada dia. O despertar espiritual, ele é condicionado ao amor pela presença de Deus. Aprendemos a sermos apaixonados pela glória, apaixonados por podermos encontrá-lo, por poder ouvir a voz dEle, por poder nos lançarmos aos seus pés, como se nada mais importasse. Queridos, e se nós não aprendemos a cultivar este lugar, talvez toda a nossa caminhada cristã seja um grande fracasso. Porque desde a criação, desde os primórdios, Deus criou e estabeleceu o homem para ter relacionamento e intimidade com Ele, não para desenvolver um relacionamento comercial, de trocas, de expectativas de recebimento, mas um relacionamento íntimo, estreito, pessoal. E nós precisamos entender isso. É fato, sim, é verdade. Deus deseja nos abençoar, Deus quer liberar tantas coisas lindas sobre a nossa vida. É do coração de Deus abençoar o seu povo, mas o nosso anseio por aquilo que Ele pode fazer não pode superar o nosso amor por Ele e a paixão que nós temos pela Sua presença. Não pode. Quando nós lemos esse texto, nós vemos um cenário muito interessante. De repente, Israel estava numa frente de batalha, uma guerra terrível acontecendo, e mesmo com um forte poderio militar, com uma força bélica bem considerável, de repente Israel, ele experimenta uma derrota terrível, e experimenta a derrota porque já não era naquele momento, já vinha caminhando num ambiente que já não tinha mais o mesmo coração para com o Senhor. Os líderes que haviam sido levantados sucedendo Eli já não eram homens fiéis, tementes a Deus, mesmo naquele tempo ainda com a influência do profeta Samuel. E mesmo Ofni, guardando esse coração, não tinha pulso para conduzir o povo em direção a uma vida estreita de relacionamento com o Senhor. E por consequência de todas essas coisas, nós vemos uma tragédia, uma batalha terrível travada. E quando nós lemos no verso 2, nós vemos que os filisteus organizam a sua frente de combate, e um violento combate acontece. E os filisteus então mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha.
A coisa estava complicada. E após essa grande derrota na luta contra os filisteus, em que esses 4.000 israelitas foram mortos, a nação então tem uma brilhante ideia. Os líderes têm uma brilhante ideia. Eles dizem: olha, vamos até Siló, onde está a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus. Não era um objeto qualquer. Aquilo era o símbolo da presença manifesta de Deus. E eles dizem: vamos até Siló, e nós vamos pegar a arca e trazer para o acampamento, e então é certo que nós venceremos. Com certeza, carregando a arca, o Senhor agirá em nosso favor, o Senhor será por nós, Ele vai nos garantir a vitória. Era essa a expectativa. Verso 4 diz: então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. E verso 5 diz: assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Mas sabe, esses homens não gritavam porque eles estavam felizes porque a presença chegou. Eles gritavam porque eles já entendiam que a partir dali então a vitória seria uma certeza. Que a vitória seria uma certeza, porque a arca da aliança estava ali. Então, quando eles decidem trazer a Arca da Aliança para a próxima batalha, com essa expectativa de garantir salvação, de garantir livramento ao exército de Israel, e isso talvez parecia um ótimo plano. Muitas vezes, outrora, Deus havia destruído exércitos inteiros, sem mesmo a nação precisar empunhar uma espada. A pastora Zane compartilhou isso na terça-feira, por exemplo, desses episódios. E quando nós olhamos para isso, queridos, naturalmente nós vamos pensar, nós somos conduzidos a pensar que Israel se recuperou rapidamente da grande derrota. Além da presença dos sacerdotes, o exército contava com a presença do próprio Deus. E isso então era o suficiente para ter a convicção de que a derrota jamais passaria por eles novamente. A agitação foi tão grande que o chão estremeceu. Os filisteus ficaram aterrorizados quando souberam: ei, está com eles o mesmo Deus que subjugou os egípcios. Só que o versículo 10 nos mostra um lado completamente diferente daquilo que era esperado. Vamos lá para o versículo 10, veja o que está escrito. E assim os filisteus partiram para a luta. Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados de infantaria. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Você entende? Na primeira batalha houve uma perda terrível, houve uma perda considerável. 4.000 homens morreram. E de repente eles trazem a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, e diz: agora vai ser diferente. E nesse episódio 30.000 homens são subjugados. Ué, mas o que aconteceu? Eles não trouxeram a arca, a presença de Deus já estava com ele, o que fez com que esse povo sofresse uma derrota tão pior do que a primeira. Como isso pode ter acontecido? Deus não estava lutando em favor do seu povo? A questão aqui, queridos, é que Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes impuros. O coração deles não se importava com a presença de Deus. Eram cheios de imoralidade, cheios de corrupção. Por consequência disso, todo o povo estava afastado da presença de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que buscar a Deus nunca pode ser uma estratégia para as nossas conquistas. Buscar a Deus não pode ser uma estratégia para as suas conquistas. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, falando: Senhor, eu vou te buscar, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou no culto, porque, poxa vida, eu quero restaurar o meu casamento. E ótimo, é nobre isso. Mas sabe que quando você experimentar o seu casamento restaurado, você vai se esquecer da presença. Eu quero buscar a Deus porque eu quero prosperar, porque eu estou tão endividado, porque as coisas estão difíceis, porque eu tenho um sonho, porque eu tenho um projeto. Queridos, entenda uma coisa: nós nos relacionamos com a face de Deus e não com as suas mãos.
não é sobre o que Ele pode dar, é sobre quem Ele é sobre onde está o nosso coração. Quando eu me relaciono com Ele por aquilo que Ele pode me dar, o meu coração está no que Ele pode me dar e não em quem pode me dar. Eu tenho que entender isso. Deus não pode ser tratado assim. Nós não devemos buscá-lo simplesmente porque nós precisamos de uma bênção ou porque nós precisamos de um milagre. Nós devemos buscá-lo por quem Ele é, pela paixão que nós carregamos pela presença dEle. Qual é o motivo das nossas orações? Qual é o motivo dos nossos jejuns? O que fez com que nós nos levantássemos todos os dias às 6 horas da manhã para participar de uma reunião de oração? Qual é a nossa motivação? Onde está o nosso coração? Nós queremos o poder de Deus ou queremos o Todo-Poderoso? O que nós queremos? Nós queremos mais unção ou nós queremos um ungido? O que nós queremos? Nós queremos o nosso chamado ou nós queremos aquele que nos chamou? O que é mais importante para você? O que é mais importante para nós? Nós precisamos nos autoavaliar. Ele deve ser a nossa prioridade. Aqueles homens não trouxeram a arca porque tinham saudade da presença de Deus, porque queriam adorá-lo, porque tinham saudade da presença de Deus, porque tinham paixão pela presença. Não, a arca para eles foi um amuleto para tentar resolver os seus problemas. Queridos, e Deus não se move assim. Embora Deus tenha todo o coração dilatado para nos abençoar, para ajudar nas nossas dificuldades, para nos levar a um nível superior, Ele quer se relacionar conosco por amor e paixão, num relacionamento pessoal e não interesseiro. Queridos, talvez o que eu te diga é muito forte, mas nós não podemos nos relacionar com Deus como prostitutas, aqueles que vão até Ele esperando a paga do relacionamento. Não é assim que funciona. Nós temos que desenvolver paixão pela presença dEle. Sem paixão nós não podemos desfrutar de uma presença genuína de Deus, e isso é uma tragédia nas nossas vidas. Naqueles dias Israel não perdeu apenas aqueles 30 mil homens, somando com a primeira batalha os 34 mil, mas eles perderam também a arca da aliança. O símbolo da presença foi levada pelos filisteus. Eles perderam por não entender e por não se relacionar corretamente. Foi retirada, foi subtraída deles a presença de Deus. A arca da aliança era o maior símbolo dessa presença. E o verso 11 diz: então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Ofni e Finé e os filhos de Eli foram mortos. Sabe que Eli liderou Israel por 40 anos aproximadamente. E quando a notícia chega até ele, quando ele fica sabendo do que aconteceu, Eli toma aquele choque, o impacto. E Eli se importava com a presença, embora tivesse os seus desvios. Tanto que quando ele soube que os filhos morreram, ficou tudo bem. Mas quando ele soube que a arca havia sido levada, ele imediatamente cai da cadeira e morre, quebrando o pescoço. Uma tragédia enorme. Além daqueles homens do campo de batalha, ele morre naquele momento. A sua nora, esposa de Finéias, estava grávida. E quando ela soube da notícia, ela sentindo muitas dores, entra em trabalho de parto. E quase morrendo ali, dá à luz a um filho. E o nome que ela dá ao filho é Icabode, que significa a glória se foi. Queridos, se nós não valorizarmos a presença, seremos conduzidos a caminhar fora dela. E acredite em mim, caminhar fora da presença de Deus é a maior tragédia que você pode experimentar na sua vida. Nós fomos criados para este lugar, nós fomos projetados para habitar na plenitude da presença de Deus. É comum nós vemos pessoas que querem às vezes se mover em sinais, em maravilhas, em milagres, profecias, curas e tantas outras coisas, palavras de conhecimento, palavras proféticas. Alguns buscam mais receber uma palavra profética do que buscam se encontrar com o próprio Deus, o dono das palavras proféticas. Mas queridos, não que isso em si só seja errado,
Mas se nós não cultivarmos uma intimidade com o Senhor, se nós não cultivarmos paixão pela presença dEle, tudo isso vai ser uma grande perda, um grande prejuízo. Nós precisamos checar o nosso coração periodicamente. Quando nós buscamos os dons, são presentes. Esse é o símbolo, dons é presente de Deus. Quando nós buscamos mais os seus presentes do que buscamos a sua presença, nós estamos com o nosso coração completamente desviado do propósito. E acredite, queridos, Jesus nos alertou a respeito disso. Mateus 7, no verso 22, Ele diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, em Teu nome eu curei os enfermos, expulsei demônios, eu falei em outras línguas, fluíram em dons. E então eu lhes direi, diz o Senhor: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Recebeu os dons, mas nunca se relacionou com aquele que os dá. Quando Ele diz: afasta-te de mim, porque eu não te conheço, o verbo lá, conhecer, no grego é o gnos, que é o mesmo iada do hebraico. Dá a ideia da mesmo nível de intimidade que acontece entre um casal num relacionamento íntimo, num relacionamento sexual. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo assim: você fez tudo isso, mas nós nunca fomos íntimos. Você fez tudo isso, mas eu não te conheço. Você não buscou a minha presença, você não procurou me conhecer pessoalmente. E se nós não temos relacionamento, intimidade, eu não tenho parte contigo. Não é sobre ser usado, é sobre ser aprovado. Nós somos aprovados na presença. Sabe, a ideia desse conhecer aqui, isso dá uma referência a nós acerca de serviço e obras que não procedem da intimidade. E a Bíblia nos diz que isso resulta em palha, que rapidamente é queimado e se perde. A nossa performance, queridos, também não é suficiente. Paixão pela sua presença é o mais importante. Sabe, queridos, às vezes nós entendemos que estamos nos relacionando bem com Deus pelo tanto de coisas que nós fazemos. Nossa, eu não perco um culto, eu não perco um terça mais, eu estou na célula, eu estou fazendo uma casa de paz, eu estou evangelizando, eu tenho falado de Jesus. Poxa vida, eu tenho discipulado, eu tenho feito tantas coisas. Queridos, a sua performance não é o maior interesse de Deus. Se o seu trabalho, se a sua obra não vier acompanhado do seu coração, isso é anátema para o Senhor. O nosso coração precisa vir em primeiro lugar. Quando eu penso nisso, por exemplo, eu me lembro daquilo que Jesus fala a respeito da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2. E Ele começa a dizer coisas lindas a respeito da igreja. Eu quero abrir a Bíblia, eu vou ler isso com você. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo quanto a tua perseverança. Olha o destaque a respeito das qualidades que a igreja de Éfeso tinha. Trabalhavam duro, eram perseverantes. Eu sei que não podes tolerar pessoas más e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores, combatiam os falsos profetas. Verso 3: tem perseverado e suportado os sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome. Olha que coisas lindas. Quantos queriam ouvir isso de Jesus? Ricardo, eu reconheço que você tem perseverado, que você tem suportado tudo por amor ao meu nome. Queridos, isso é lindo. Só que o verso 4 vem o porém. Verso 4: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Abandonastes o teu primeiro amor. A recomendação aqui à igreja de Éfeso vale para cada um de nós. Nós precisamos voltar ao primeiro amor constantemente. As obras de Éfeso eram boas, eram maravilhosas, mas Jesus não está disposto a negociar o seu primeiro amor.
Não importa o quão elevada seja a sua performance, o Senhor quer o seu coração sobre o seu desempenho. É o seu coração. Olha isso, o contexto da igreja de Éfeso. Se você ler lá em Atos 19, a igreja de Éfeso nasceu de um poderoso avivamento. Quando Paulo chegou lá, havia apenas 12 discípulos. E ele começa então a falar com aqueles discípulos. Eles tinham sido batizados nas águas, mas ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Paulo impõe as mãos sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo. E de repente Paulo começa a trabalhar ali durante 3 meses. Começa uma perseguição terrível. E então ele vai ministrar lá aos pés de Tirano. E a partir dali, 3 anos se passam. E eram apenas 12 discípulos, mas 3 anos e 3 meses depois, quando nós lemos o contexto, milhares e milhares e milhares de pessoas estavam ouvindo a respeito daquilo que o Senhor estava fazendo. Naquele avivamento poderoso, a Bíblia diz então que até mesmo os lençóis, as roupas do apóstolo Paulo eram colocadas sobre os enfermos e eles eram curados. As pessoas iam publicamente e começavam a confessar as suas más obras, arrependidos, clamando pela presença de Deus e por misericórdia. Pilhas e pilhas de livros malignos daqueles que praticavam ocultismo foram queimados em praça pública. Se nós formos avaliar o valor dessas obras, e a Bíblia nos mostra isso, seria equivalente mais ou menos a uns 5 milhões de reais hoje. Esse era o avivamento que fez com que nascesse a igreja de Éfeso. E de repente, passado alguns anos, essa igreja ainda tinha muitas características positivas, mas já não tinha mais o primeiro amor que houvera antes. Já não carregava mais a mesma paixão, já não tinha mais o mesmo coração. Houve grande salvação ali. Era uma igreja que reunia entre 20 e 25 mil pessoas. Mas Jesus, Ele vem e coloca a luz sobre a necessidade de retornar ao primeiro amor. Talvez esses eram, como muitos de nós, dedicados, os primeiros a chegarem, os últimos a saírem, falavam de Jesus o tempo todo, talvez evangelizavam, eram servos, trabalhavam muito, faziam muitas coisas lindas, mas a acusação de Jesus para contra eles era muito séria, porque Ele não quer as nossas obras se elas não vierem acompanhadas do nosso coração. Jesus não quer as nossas obras se não vierem acompanhadas do nosso coração. Uma igreja desperta não é a que se arrepende muito, trabalha muito apenas, mas aquela que continua queimando e amando a presença dEle. E Ele, então, no verso seguinte, Ele vai dizer no verso 5: recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Queridos, talvez quem tem mais tempo na igreja aí, quem tem mais de 5 anos na igreja, levanta a mão. Quem tem mais de 10 anos na igreja, levanta a mão. Meu Deus. Quem tem mais de 15 anos na igreja, levanta a mão. Meu Deus. Uau, quanta gente linda. Sabe, queridos, como era a sua vida no auge do seu amor por Ele? Como era a sua vida no auge do seu amor por Ele? Isso não é apenas para ser um marco histórico na nossa vida, mas precisa haver uma motivação constante para que a gente alcance os lugares cada vez mais altos que Deus quer nos levar. Sabe, queridos, quando nós olhamos para isso, nós somos levados a lembrar como era a sua vida. Talvez nós acordávamos mais cedo todos os dias, porque nós não podíamos suportar a ideia de sair de casa sem ter tido um encontro poderoso e transformador com o Senhor diariamente. Nós líamos talvez a Bíblia todos os dias, talvez você orava em entendimento e no Espírito, cultivava paixão por Ele. Talvez você tinha, como eu costumo dizer, a lágrima frouxa. Bastava uma leve canção, bastava apenas uma sinapse da presença de Deus, o seu rosto era inundado pelas lágrimas, o seu coração quebrantado te levava a se ajoelhar. Como foi no começo? O conselho do Senhor é: lembra-te de onde caíste, volte às práticas que fizeram você chegar até aqui, volte a queimar,
Volte a viver apaixonado por Ele. Em tempos de avivamento, querido, a paixão pela presença de Deus é sempre a prioridade. Sim, é verdade, vai haver muitos milagres, maravilhas, prodígios, curas, provisões, mas isso será uma consequência de nós permanecermos na presença de Deus. Você se lembra de Marta e Maria, lá em Lucas 10, 38? Duas mulheres, dois perfis diferentes. Quando Jesus chega, uma delas corre para preparar tudo, para fazer todo o necessário para receber a Jesus. Maria larga tudo, vai e se joga aos pés dele para ouvir aquilo que ele tinha a dizer. E de repente Marta, indignada, fala: Senhor, manda que ela venha me ajudar, tem tanto trabalho, tem tantas coisas para fazer. E Jesus diz: Marta, Marta, por que você está preocupada com tantas coisas, quando só uma é suficiente? Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Esse é o tempo de nós escolhermos a melhor parte, queridos. Esse é o tempo de nós nos abandonarmos na presença dEle. Quando foi a última vez que você perdeu a hora de um compromisso, porque você estava orando no seu quarto, a glória desceu e você não quis sair mais? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você promoveu um poderoso encontro entre o céu e a terra lá na sua casa? Com seus filhos, com seus cônjuges? O Senhor quer um coração apaixonado de nós. Jesus, antes de chamar os seus discípulos para irem e causar alvoroço por todo mundo, como causaram, Ele os chamou primeiro para estar com eles. Marcos 3:13 diz assim: Jesus subiu um monte e chamou para si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele, e escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, e então os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Antes de ir, nós precisamos aprender a permanecer na presença. Depois disso, antes deles serem espalhados por toda a terra, o Senhor Jesus disse: permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E então, é só a partir daí que vocês terão condições de serem minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro, nós passamos tempo na presença do Senhor. Nós não podemos pular etapas no reino de Deus, não. Antes de mais nada, nós precisamos cultivar esse lugar de intimidade. Davi talvez foi o maior exemplo de alguém apaixonado pela presença de Deus. Quando nós lemos a história, nós vemos que Davi, após ter sido ungido rei de Israel, ele voltou para o campo, porque era lá no campo que ele tinha as maiores experiências de intimidade com o Senhor. Era lá onde ele vivenciava a mais profunda intimidade com Deus em adoração. E ele tinha o lugar secreto em alta conta. Era o mais importante do que assentar no trono, era estar esquecido num campo sem ninguém, só ele, o mato, as árvores, as ovelhas, mas a presença de Deus lhe era suficiente. Ele esperou todos os anos que teve que esperar para assumir o trono, porque a presença de Deus era suficiente. Ele não precisava de um trono, ele precisava da presença. De que você precisa? O que é o mais importante para você? Ele estava disposto a esperar o tempo que fosse, desde que tivesse a presença. É por isso que certa vez ele escreveu em Salmos 27:4: uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Percebe? Primeiro se contempla, depois se recebe. Eu quero contemplar a tua presença. Olha como isso é poderoso. Eu quero habitar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a sua beleza. Não é para ter os meus sonhos, os meus projetos realizados. Não é para eu alcançar prosperidade. Não é para eu ser promovido, para alcançar cargos mais altos. É para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Seu
coração de um apaixonado. Depois de ter pecado e feito tantas coisas terríveis ali na situação de Betseba, de Urias, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele escreveu então lá o Salmo 51. E é lindo porque nós vemos um coração apaixonado por Deus, porque ele não ora, ele vai para o seu quarto, se fecha e vai buscar a presença de Deus, mas ele não ora assim: Senhor, eu sei que eu pequei, me perdoa, não tira de mim o trono, não tira de mim a nação de Israel, me dá mais uma chance, não tira de mim o governo que o Senhor me confiasse. Não é essa a oração de Deus. Quando ele vai, ele começa a orar e ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito e nem a alegria da tua salvação. Ele está dizendo: eu abro mão do trono, eu não estou nem aí para o governo, mas se eu posso te pedir uma coisa, eu te peço: não tire de mim a tua presença, não tire de mim a tua presença, não me afaste da tua presença. Esse é um coração apaixonado, esse é um coração que ama o Senhor. Nós não devemos passar tempo com Deus por obrigação, nós não devemos buscá-lo a fim de receber algo apenas. Nós devemos parar de relacionar com Ele por conta de coisas. Moisés, quando estava a um passo de conquistar Canaã, em Êxodo 33, você vai ler a história, eu não vou ler aqui. De repente o Senhor se apresenta a ele e diz assim: olha, Moisés, vai, conquista a terra, eu vou mandar um anjo com você, eu vou subjugar todos os inimigos, mas eu mesmo não irei contigo. E Moisés então, ousadamente, ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, não, eu recuso a oferta. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Querido, você entende o que é isso? Moisés estava a um passo de ver se cumprir a promessa, não apenas da vida dele, mas de gerações. Era o ápice mais elevado do sucesso que ele poderia alcançar, era o cumprimento de todas as promessas. Era como se eu e você estivéssemos para se ver cumprir todas as promessas que nós recebemos por toda a nossa vida, aquilo que nós trabalhamos incessantemente por 40 anos. E de repente Deus fala: legal, vai chegar. E ainda vem aquela coisa profética, ele diz assim: ei, tem um anjo com você. A maior parte de nós fala: eu estou vendo um anjo com você, a gente já entra no reteté. Mas ele falou assim: não, eu abro mão da promessa, mas não negocio a presença. Eu abro mão da promessa, mas não negocio a presença. Presença de Deus é superior a qualquer promessa que você possa receber. Não persiga as promessas, persiga a presença, porque é nela que você tem a certeza do cumprimento de promessas. Não negocie isso. Se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Isso precisa ser a nossa oração todos os dias. Se o Senhor não for comigo, não me deixe me mover, porque a tua presença é mais importante. Sabe, queridos, nós precisamos ser avivados. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós precisamos ser avivados. Nós necessitamos de avivamento. Nós precisamos realmente viver em plenitude a manifestação da glória, a presença de Deus. Nós queremos ver coisas lindas acontecerem, mas se nós queremos avivamento, nós precisamos aprender a sermos apaixonados pela presença de Deus. Eu não sei em que nível você está. Talvez você olhe para si e veja que está legal. Talvez você considere que o nível da tua paixão pela presença dele já está bem elevado, talvez. Mas eu quero repetir aqui: o Senhor, Ele é fonte inesgotável. Não importa o nível que você está, sempre tem mais. Você quer crescer nisso, querido? Esse é o tempo dos apaixonados se levantarem. Esse é o tempo daqueles que não negociam a presença. O Senhor está procurando por verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
não os que adoram por interesse, por pressão, os que o adoram em espírito e em verdade. Se você puder, eu quero te encorajar a fechar os seus olhos nesse instante, convidar você a, semelhante a Davi certo dia, como Davi fez: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Você pode orar dizendo: sonda-me, Senhor, me mostra quais são as coisas que eu preciso melhorar, quais são as coisas que eu preciso crescer, mas eu quero ser mais apaixonado pelo Senhor do que eu fui ontem. Quero ser mais apaixonado. Sabe, queridos, quando um avivamento está em atividade, a paixão pela presença de Deus, ela se destaca. Os cultos não têm hora para acabar. O período determinado para adoração, historicamente, era insuficiente, porque a igreja se abandonava na presença de Deus. Eles não se preocupavam em voltar para casa ou com o que iam comer quando o culto acabasse. Eles queriam apenas permanecer ali, na presença, apaixonados pelo Senhor. Sabe, queridos, quando nós somos despertados para o avivamento, nós valorizamos a presença dEle acima de tudo. Os milagres, os sinais, as maravilhas vêm, mas não nos roubam do que é realmente o epicentro do avivamento. Ele que é o alfa, o ômega, a brilhante estrela da manhã, aquele que era, que é, que há de vir, o princípio e o fim, Jesus Cristo. Nada pode nos roubar dele. Sabe, que nós temos tantos projetos e tantas coisas lindas, mas que a nossa oração e busca de todos os dias seja nós possamos ser mais apaixonados por Ti, Senhor. Façamos isso até que nós possamos dizer que somos os homens e mulheres mais apaixonados por Deus que já viveram nessa terra. Que façamos as nossas metas, os nossos objetivos do ano, os sonhos que queremos alcançar, mas que o nosso maior sucesso seja constatar que no final de um ano, no final de 2023, estamos mais apaixonados por Jesus do que estávamos no começo. Estamos mais apaixonados por Jesus do que estivemos no ano anterior. Estamos mais apaixonados por Jesus do que nunca. Você quer adentrar neste lugar, queridos? Eu quero te encorajar a começar a adorá-lo. Comece a orar agora, comece a clamar: Senhor, eu te amo, eu amo a Tua presença. Talvez alguns de nós sejam levados a um tempo de arrependimento e dizer: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu negligenciei isso. Talvez muitos de nós sejam conduzidos a dizer: Senhor, me perdoa porque eu nunca experimentei isso. Talvez muitos de nós sejam conduzidos a olhar e falar: Senhor, eu nem conheço isso que esse pastor está falando. Esse é um tempo também de nós nos arrependermos, mas é um tempo de novas alianças. É um tempo de novas alianças, é um tempo de uma geração apaixonada a ser levantada. Aonde estão os apaixonados pelo Senhor? Aonde estão aqueles que vão buscar a presença até que nada mais importe? Esse é o tempo de nós nos lançarmos. O que você tem para oferecer? O que você tem para entregar a Ele? Eu não tenho nada, apenas um coração rendido, apenas joelhos dispostos a se prostrar, mãos prontas para se levantarem. Eu tenho meu coração, mas é tudo que Ele quer de você, tudo que Ele quer de mim. Comece a clamar pela presença dEle. Comece a clamar. Já tem tantas pessoas se colocando aqui na frente de joelhos. Eu quero te encorajar, queridos. Se você realmente quer ter uma atitude prática, faça algo. Isso é um comando para o teu próprio coração. Se você puder sair do teu lugar, tome este lugar, ocupe essa frente aqui. Talvez você fale: tanto faz se eu estiver no meu lugar ou aqui. Não, isso é como um ato profético. É uma forma externa de você declarar o seu desejo interno de ser mais apaixonado pelo Senhor. Comece a buscar a Ele. Comece a dizer: Senhor, eu quero mais da Tua presença. Senhor, eu quero viver uma vida em chamas, apaixonado por Ti, apaixonado pela Tua glória, desesperado por mais de Ti, Senhor, desesperado por mais de Ti. Eu quero mais, Senhor. Talvez você já viveu coisas lindas com o Senhor. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor.
Você só não pode sair daqui do mesmo jeito, não. Hoje não vou te Só queremos a tua presença, Senhor. Comece a clamar, diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Senhor, pra te dizer que a tua deixa subir o som da sua oração, deixa subir o som da sua adoração. Faça que o seu som supere o dessa canção. Deixa o som da tua oração, do teu clamor superar esta canção. Coloque paixão nas tuas palavras. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.